Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciência agora, vamos aprender sobre um assunto muito legal, que é sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Vamos lá? A Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. Então, a gente tem aí o Sol e 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, a Terra aqui, né? Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Certo, pessoal? Mas ele é o único que a gente sabe que existe vida, né? Ele também apresenta muitas outras características interessantes, as quais nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? O planeta Terra, então, como a gente viu, é um dos 8 planetas que giram em torno do Sol. É o terceiro planeta a partir do Sol. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água, mas também ele é formado por terra, né? Onde a gente vive. O planeta Terra também possui uma atmosfera, que é uma camada de gases e vapor de água que fica em volta do nosso planeta. Vocês sabiam, né, que a Terra é redonda. Mas será que sempre as pessoas sabiam que a Terra era redonda? Talvez isso não seja uma grande surpresa para a gente, né? Mas até 1961, ninguém tinha visto a Terra do espaço. As pessoas acreditavam que a Terra era plana, reta, assim ó, reta. Parecida com esta imagem aqui. Imagina a Terra dessa forma. Mesmo assim, mesmo as pessoas acreditando que a Terra era plana e só foi comprovado depois que foram para o espaço e lá fotografaram a Terra, há mais de 2.000 anos, algumas pessoas já acreditavam que o planeta era redondo. Será que fizeram elas acreditar nisso? Os gregos, por exemplo, eles observavam os barcos que se aproximavam da costa, identificando que as velas apareciam primeiro do que o casco, lá no horizonte. Então a vela aparecia primeiro. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Por exemplo, aqui a gente tem essa imagem, né? Então o que vai aparecer primeiro? Como a Terra é redonda. Lá no finalzinho, lá pequenininho, porque está longe, a gente vai ver primeiro a parte de cima do navio. Depois a gente vê mais uma partezinha do barco, mais outra parte, até que a gente consegue visualizar o barco ou o navio inteiro. Se a Terra fosse plana, isso não ia acontecer. Seria dessa forma, a gente veria ele pequenininho, porque estaria longe, mas a gente veria ele completo, o barco todo, desde a vela até o casco, até embaixo. Mas com a curvatura da Terra, a gente vê primeiro as velas e depois a gente vai vendo todo o resto, certo? Então, eu vou dar um exemplo de como isso acontecia para vocês. Então, eu fiz aqui um barco simplesinho para representar as caravelas que existiam antigamente. Vamos lá. Se a Terra fosse redonda, como a gente sabe que ela é hoje, né? Mas vamos pensar que a gente estava naquela época. O que acontecia que os gregos observaram? Então, a Terra, né? Como ela é irregular, ela não é lisinha, né? Faz conta que ela é essa bola. A caravela ia vindo lá, ia vindo lá. O que ia aparecer primeiro era a vela, depois um pedacinho do barco e tal, tal, tal. E ela ia vindo, e a gente ia conseguir ver ela inteira, certo? Então a gente ia vendo pedacinho por pedacinho. Se a Terra fosse plana,
por exemplo, igual essa caixa reta, o que ia acontecer? Quando ela chegasse lá no horizonte, a gente não ia ver um pedacinho. Ela já ia entrar aqui e a gente já ia ver ela completa, certo? Viu a diferença? Foi assim que eles perceberam que a Terra não era plana, porque eles viam os barcos se aproximando lá no horizonte e aparecendo um pedacinho de cada vez. Entenderam? Então, pessoal, a Terra ela é redonda. Ela parece ser uma esfera assim, ó, perfeitinha, né? Uma bola redonda perfeitinha. No entanto, ela é um pouquinho achatada nos polos. Então, a gente não nota isso nas fotografias, nas fotos que a gente vê, porque é muito pequenininho, então não dá nem para perceber quase. Além disso, além desse achatamento que tem nos polos da Terra, a Terra é irregular, então ela não é lisinha assim, né? Ela parece mais essa bola aqui que tá um pouco murcha, que tá toda torta, do que essa daqui. Ela apresenta planalto, montanha, vale, planície, então ela tem vários tipos de relevo. Então a Terra não é lisinha, certo? Esta é a primeira fotografia do globo terrestre, conhecida como esfera azul. Esta é a primeira foto integral do planeta todinho. Essa fotografia foi tirada em 7 de dezembro de 1972, enquanto a tripulação do Apollo 17 abandonava a órbita terrestre em direção à Lua. Tá? Eles foram os primeiros a ir para a Lua, mas não foram os primeiros astronautas. Você sabia? Em 1961, o astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a fazer uma viagem espacial a bordo da espaçonave Vostok 1. Ele observou, né, da espaçonave dele, pela primeira vez a Terra. Então, existiu o Yuri, que foi o primeiro astronauta. Ele não foi para a Lua, mas ele foi o primeiro que viu a Terra lá do espaço. 2 anos depois, a também russa Valentina foi a primeira mulher a ter ido ao espaço. Olha que legal. Então a gente tem várias informações aí, né? Do astronauta Yuri, da tripulação que foi para a Lua, da primeira astronauta mulher. Que legal. Então todos eles conseguiram observar a Terra por completo e eles viram que a Terra é redonda. E aí a gente tem várias fotos hoje em dia, porque tem vários satélites, várias tecnologias que conseguem fotografar a Terra. Agora vamos pensar, será que desta maneira aqui, representar a Terra desta maneira, está errado ou está correto? Será? O que vocês acham? Tudo é uma questão de ponto de vista. Então, se a gente representar a Terra assim ou ela ao contrário, vai estar certo. Porque no espaço não existe essa coisa de em cima, embaixo, direita e esquerda. Isso é uma coisa que nós, aqui na Terra, usamos para nos orientar. Então, a gente não tem, se for pensar no espaço, quem está em cima, quem está embaixo, quem está de um lado, quem está do outro. Então, a gente representa a Terra. Geralmente a gente vê fotografias dela de uma certa forma, mas dessa forma que também não é errado, tá bom? As fotografias, os desenhos, os mapas geralmente representam a Terra com o polo norte voltado para cima. Mas não existe então em cima e embaixo, né? Porque no espaço sideral não existe isso. Essas são referências que nós usamos, tá bom? Por que será que quando a gente joga uma bola, ela cai?
e todas caem voltadas para o chão. Isso aqui, isso na China, no Japão, na Europa, no Polo Sul, no Polo Norte, em todos os lugares do mundo, quando a gente derruba alguma coisa, ela vai para o chão. Por que será que isso acontece? Existe uma força na Terra que age puxando tudo para o centro dela. Não importa onde você esteja, essa força sempre vai te puxar ou puxar as coisas em direção ao centro da Terra, para o chão. Essa força é resultado de uma ação da gravidade terrestre. Por isso, chama-se força da gravidade. Ela impede que as coisas escapem e vão para o espaço sideral. Imagine, se não existisse essa força, tudo ficaria quando a gente vê filme lá do espaço, não existe gravidade. Então as pessoas ficam flutuando, né? Tudo flutua. Se não existisse isso, a gente ia escapar para o espaço sideral e até se perder no universo, né? Essa força também atua sobre a água dos oceanos e até sobre o ar. Sem a força da gravidade, a água e o ar escapariam para o espaço. Então essa força ela impede que a água escape para fora da Terra. Então ela fica ali, a força atua e a água fica onde ela deve estar. Devido a essa força da gravidade, né, as pessoas não têm a sensação de estarem de cabeça para baixo. Né? A gente tem uma imagem aqui, ó, pode ver. Todas as pessoas que estão aqui nessa representação, elas são empurradas, elas têm uma força que empurram elas para o centro. Então a gente nunca vai ter a sensação de estar de cabeça para baixo. As pessoas sempre notaram a ação da gravidade. Entretanto, foi o inglês Isaac Newton que descreveu essa força. A gravidade atrai todos os corpos à Terra, incluindo aqueles próximos a ela no espaço, como a Lua. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força de atração desse corpo para o centro da Terra. É a força da gravidade que mantém a Lua e os astronautas da Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra. Se essa força não existisse, a Lua e a Estação Espacial precisariam ter um motor para se manterem girando ao redor do nosso planeta. Então, a gravidade também ajuda a segurar a Lua lá onde ela tem que ficar, porque senão ela escaparia para o universo. Vamos agora assistir um trechinho do vídeo desse canal aí, ó, do Carlos. Quer que eu desenhe? Ele vai explicar um pouquinho sobre essa força da gravidade. Eu vou deixar também o link do canal dele caso vocês queiram assistir o vídeo completo, certo? Você já se perguntou por que quando você pula, você volta para o chão? Ou por que as coisas caem e não sobem? Há mais de 300 anos atrás, uma maçã caiu de uma árvore na cabeça de um homem. E o que na maioria das pessoas só daria uma tremenda dor de cabeça, em Isaac Newton fez ele ter a extraordinária ideia da gravidade. Newton percebeu que a mesma força que faz a maçã cair no chão, faz a Lua girar em volta da Terra. E a Terra, assim como os outros planetas, girar em volta do Sol. Então, pessoal, esse foi um trechinho, né, do vídeo. Caso vocês queiram assistir ele completo, eu vou deixar o link. E outra coisa, além da Terra ser redonda, da atmosfera, da força da gravidade, uma coisa que aconteceu quando o homem foi para, no caso o Yuri, foi para o espaço, sabe o que ele disse? A Terra é azul. Essa frase ficou muito famosa. A cor azul da Terra, ela deve-se à presença da composição da atmosfera, né, por causa dos gases, da água e também
principalmente por causa da quantidade de água que cobre a superfície do nosso planeta. Aqui a gente tem, então, né, as imagens do astronauta Yuri indo para o espaço. Atualmente, equipamentos espaciais registram inúmeras fotografias da Terra. Observar o nosso planeta e estudar seus fenômenos é uma atividade muito importante para o dia a dia dos habitantes da Terra. Certo, pessoal? Vamos agora, então, praticar um pouquinho. Vamos lá para o exercício número 1. A Terra, juntamente com os outros planetas, está localizada no Sistema Solar. Sobre o planeta Terra, faça o que se pede. Então, vocês vão observar na letra A as imagens dos planetas que compõem o Sistema Solar. E vocês vão ter que encontrar a Terra. Quando vocês encontrar, vocês vão circular, tá bom? Qual vocês acham que é a Terra? Letra B. Marque com X as afirmativas que contêm características da Terra. Ela é uma estrela redonda? Ela apresenta porções de terra e oceanos? É um planeta plano? Recebe luz e calor do Sol? É um planeta redondo? Então, vocês vão ter que assinalar com X nas alternativas corretas do que a gente acabou de estudar. Número 2. A coloração da Terra resulta da grande quantidade de água e da cor da camada que envolve. Qual é o nome dessa camada que envolve a Terra? Desembaralhe as letras e descubra a resposta. Em nosso planeta, existe uma força que nos mantém presos à superfície, chamada de força da gravidade. Observe na ilustração as diferentes atividades que as crianças estão fazendo. Aí vocês vão pensar. Letra A. Em quais atividades a força da gravidade está atuando? Na brincadeira da gangorra, no jogo de bola, no jogo de tênis, no andar de bicicleta e patinete. Quais dessas atividades há força da gravidade? E vocês vão marcar com X. Letra B. Quais atividades você assinalou? Você tem que justificar a sua resposta, dizer o porquê você assinalou essas alternativas dessas atividades, certo? Número 4. Observe a ilustração do planeta Terra e desenhe setas na cor vermelha, representando como a força da gravidade atua em nosso planeta. Então, vocês vão pegar um lápis e desenhar setas vermelhas aonde a força da gravidade atua. Para onde que ela nos empurra. Certo, pessoal? Pessoal, bons estudos. Um beijo. Qualquer dúvida é só me mandar aquela mensagem que a gente conversa, tá bom? E até a próxima aula.